Vamos abrir a Bíblia juntos. Eu vou precisar do passador de slides. Acho que eu deixei ali no banco, viu? Consegue me alcançar? Vamos abrir a Bíblia juntos em Gênesis capítulo 11. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, antes de eu fazer a oração, eu quero fazer uma breve recapitulação com vocês dos dias anteriores, porque é legal a gente ir recapitulando para fixar isso e entendendo que nós temos aqui uma jornada. Então, na primeira noite, sexta-feira à noite, eu falei com vocês sobre como existe um fator Melquisedeque, ou seja, Deus preparou no coração de cada pessoa que viveu ao longo da história, nos mais diferentes lugares da face da terra, nas mais diferentes culturas, Deus preparou essas pessoas para ouvirem o Evangelho. E qualquer que tenha sido a religião de todos os povos antigos, você sempre encontra elementos comuns com a Escritura, com a Bíblia, e especialmente com aquilo que seriam mais ou menos os 11 primeiros capítulos, ou seja, a parte que a Bíblia descreve a história comum da humanidade. E em todas as culturas você viu que existe o conceito de uma criação especial do homem, o conceito de que o homem como criação especial foi arruinado, passou por uma queda e necessita de uma redenção. E essa corrupção levou aqueles homens do passado a serem destruídos num dilúvio, do qual sobreviveu a família de Noé. E nós vimos que mesmo essa família sobrevivente passou por tremendos desafios e já na saída do dilúvio eles tiveram um conflito entre um pai e o filho, na verdade entre o filho se voltando contra o pai. E nós entendemos então que aqueles valentes varões de renome, citados como os descendentes de Caim, eles se tornaram o arquétipo para os primeiros deuses da antiguidade. E nós entendemos então que o início da idolatria estava na ingratidão do ser humano, e em sua atitude de ingratidão para com Deus, ele agora passa a ler a natureza de uma forma defeituosa, como se Deus tivesse abandonado o ser humano, ou ele fosse um indivíduo cruel. E pouco a pouco então a humanidade vai se afastando de Deus e substituindo o culto ao Criador por ídolos. E os ídolos existem até hoje, porque eles são fabricados no coração das pessoas, e são aquelas ideias ou aqueles conceitos que nós usamos para substituir o Deus verdadeiro. Muito bem? Então, hoje à noite nós vamos ver a história que se passa aqui no capítulo 11 de Gênesis, e eu pulei de propósito o capítulo 10, porque o capítulo 10 eu voltarei nas próximas noites, e a gente vai fazer 3 partes estudando as nações descritas no capítulo 10, e entendendo o que se aprende dessas histórias, ok? E sempre é bom lembrar, nós estudamos até aqui, que nós entendemos que o livro de Gênesis é necessário fazer com ele uma leitura como se ele fosse realmente, ou como ele é realmente, um livro histórico. Ele está contando uma história. Ele se difere das mitologias em muitos sentidos. A gente tem trabalhado sobre isso nas noites e também nas capelas da manhã, que começamos hoje com a galera que está aqui de manhã cedo, tá bom? Vamos fazer uma oração então e vamos à leitura e à exposição do texto de hoje. Oramos. Bom Deus e bom Pai, agora a Tua palavra sendo aberta, pedimos que o Senhor possa mais uma vez nos trazer o conhecimento das Escrituras e nos oriente, Senhor, para que possamos tomar decisões corretas. Em nome de Jesus, amém. Leio aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Gênesis 11 diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer.
venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Muito bem. Então essa história, ela recomeça, nós paramos ontem com a história de Noé e Cã, e ela recomeça, mas a gente não sabe exatamente quanto tempo depois de Noé. A gente não tem aqui uma contagem, uma descrição de quanto tempo se passou entre Noé e a Torre de Babel, certo? E eu não tenho também nenhuma intenção de explorar isso, mas o fato é que a humanidade atingiu um número já maior e foi descendo ao sul, procurando terras mais férteis. Ok? Então, por que eles foram para o sul, procurar terras mais férteis? Ontem a gente viu que os primeiros povoados da história, eles se encontravam na região da Turquia. E é interessante, a arqueologia encontra ali os sítios arqueológicos com vilarejos, os mais antigos estão ali. É ali que domesticou-se os primeiros animais, é ali que a gente encontra também os primeiros cereais, a uva. Tudo isso a arqueologia mostra para nós. E por que eles desceriam mais ao sul? Uma das ideias que o criacionismo partilha é que depois do dilúvio, as novas condições de uma terra tentando se acomodar, acabaram resultando numa idade do gelo. Eu vou usar a idade, não era, mas tudo bem. E essa idade do gelo pode ter acontecido por N motivos, eu não sou especialista na área. Alguns sugerem que talvez seria o vulcanismo dos imensos terremotos, os continentes se acomodando, jogou muita fumaça, refletiu a luz do sol, resfriou. Com isso começou a gerar geleiras gigantescas do tamanho de montanhas. E essas geleiras então começaram a tomar conta. E você sabe, quando vai congelando, essa água tem que vir de algum lugar. Isso abaixou o nível do mar. E abaixando o nível do mar, os continentes começaram a criar pontes naturais entre as ilhas em muitos lugares. E é assim que se dá a migração animal, e é assim que se dá a migração do ser humano, e ele vai povoando a terra, ok? Quanto tempo durou isso? Eu também não sei, ok? Mas consulte aí, tem bons livros para você dar uma olhada no assunto. O que nos interessa é que isso seria um motivo para eles descerem, procurar um lugar mais quente, mais fértil, onde eles pudessem plantar e sobreviver. Se eles saíram lá do alto, lá da Turquia, lá da região norte, e ali você tem uma lista das cidades mais antigas que a arqueologia descobriu lá naquela região da Turquia, eles vão começando a povoar então em direção mais ao sul, em lugares mais baixos, mais quentes, e eles vão seguindo ali mais ou menos o contorno do Eufrates. É interessante que você vê que ele vai começar a fazer uma meia-lua, né? O crescente fértil. E tem uma dessas partes que vai para a região de Canaã, que está à esquerda, essa parte verde que vai descendo para a esquerda. Você percebe que tem um detalhe interessante, as pessoas acham que a humanidade vivia toda junta. Não, o texto diz que eles tinham uma só língua, mas não diz que eles moravam todos na mesma cidade. Não diz que eles moravam todos em Babel. Eu não sei se você já tinha percebido isso no texto, mas eles já tinham cidades diferentes, várias, muitas delas. Eles já estavam se espalhando, mas eles partilhavam comércio, e esse comércio começava ali na região de Jericó, que é uma das cidades mais antigas, e até hoje inclusive habitada, e dava a volta nesse crescente, e até lá na região da Mesopotâmia, onde foram se desenvolvendo os reinos, depois da Suméria, e assim por diante. O interessante é que se você olhar para a arqueologia da região da Mesopotâmia, um dos períodos finais da pré-história, ou seja, antes de se inventar a escrita, é chamado pelos arqueólogos de período Uruk, porque é o momento que a cidade de Uruk é a cidade mais florescente, mais expressiva e que influencia a vida de todas as outras pequenas cidades daquele vale. E isso é muito importante porque a cidade de Uruk, e a gente vai estudar isso nas próximas noites também, é a cidade que é a base do reino de um personagem muito importante, certo? E esse personagem é um descendente de Cã, o filho de Noé. Esse personagem é chamado na Bíblia de Nimrod.
E esse Nimrod, a gente sabe algumas poucas coisas sobre ele. Primeiro, que ele é descendente de Cã e do filho dele, Cush. Então ele é um cuxita. E curiosamente, naquela mesma região, você tem uma cidade da Mesopotâmia, uma cidade suméria chamada Cush, que bem pode ser uma homenagem ao pai dele, uma referência à tribo de onde ele veio. A gente sabe que a Bíblia diz que Nimrod começou a se tornar poderoso, e essa aqui é a mesma expressão usada para aqueles valentes varões de renome, ou seja, ele vai se tornando um camarada de destaque, certo? E a gente sabe pelo texto da Bíblia que ele é descrito como um caçador, um valente caçador. E isso tem uma importância tremenda no texto, certo? Não só uma importância simbólica, mas uma importância prática. Simbólica por quê? Porque no povo de Deus sempre é o pastor, a figura do herói, né? O pastor Davi, o pastor Moisés, o pastor Abraão. O caçador é o antagônico a isso, né? O caçador era Edom. Os vilões na Bíblia sempre são os caçadores, oposto ao pastor. O caçador age com crueldade. E é interessante, a gente vai ver isso na cultura deles lá. E ele é descrito como o rei das cidades, Uruk, Acade, Calné, que são cidades da Suméria. E depois, na região da Síria, ele é descrito como o fundador de Nínive e essas outras duas cidades, ok? Por que ele é descrito como um caçador? Então vamos pensar um pouquinho no Nimrod bíblico e num Nimrod histórico. E se você já ouviu falar desse personagem, então vamos fazer um acordo aqui. Primeira coisa, esqueça as novelas, meu amigo. Esqueça as novelas aí sobre a Bíblia e Nimrod de novela. Esqueça esse negócio todo, porque isso aí é só romance. Não tem nada a ver aquilo lá. E segundo, esqueça as teorias de conspiração, de que Nimrod casou com, sei lá, qual rainha, e casou com a mãe, teve um filho que chamou Tamuz. Isso aí é tudo conspiração. Esqueça tudo isso, jogue tudo isso fora. Fique só com a Bíblia, fique só com a palavra. A palavra de Deus, que ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Os intérpretes acham que uma melhor tradução, ou uma melhor entendimento dessa tradução seria de que esse diante do Senhor quer dizer que ele estava em oposição a Deus, ele era insolente diante de Deus. E o próprio nome Nimrod parece indicar isso. Parece que o nome Nimrod está associado a uma palavra egípcia para o rebelde. Então ele é um cara rebelde. Mas como é que esse cara conseguiu reunir todo mundo numa construção e se tornar rei, e se tornar poderoso e imperador? Então veja, se você analisar a cultura bíblica, até a época do próprio Davi, quando ele cuidava das ovelhas e era um pastor, um dos problemas das pessoas é que eles viviam numa terra selvagem. Então, meu amigo, leão, urso e animais predadores terríveis, eles eram comuns, e às vezes eles podiam entrar numa pequena comunidade, e ele podia pegar uma criança e devorar, sei lá, uma pessoa indefesa. Então esses animais eram uma ameaça real para eles. E um caçador era visto como se fosse um grande herói daquelas pessoas. Essa cultura é tão poderosa na Mesopotâmia antiga, que os assírios, quando entraram no seu auge, os reis assírios se retratavam à imagem e semelhança de Nimrod, como grandes caçadores. E obviamente nunca um rei assírio pegou um leão pela juba, assim, desse jeito, né? Isso aí é só propaganda enganosa. Mas eles caçavam leões com carroças e com arcos e lanças, e matavam leões por esporte. E eles eram considerados heróis. O rei tinha que fazer isso para se identificar com a figura do herói daquela época, com a figura do benfeitor que livrava a terra e as pessoas de alguma ameaça hostil. Então, esses heróis eram protetores, por assim dizer, das pessoas. Nimrod pode ter começado a sua carreira protegendo as pessoas, como um caçador. Ele pode ter começado a ganhar fama justamente nesse tipo de atividade. E esse tipo de atividade se tornou lendária, porque as pessoas sempre contam histórias de caçada. Isso existe inclusive na nossa própria cultura antiga, até quando as caças eram legais no país, né? Se você conversar com os seus avós, aqueles que moravam no interior, o caçador era um grande herói. E essa mentalidade de Nimrod, essa ideia sobre um personagem como Nimrod, que tinha quase que superpoderes, que livrava as pessoas de alguma coisa, ela ficou preservada nos mitos da antiguidade.
porque existem grandes heróis da antiguidade que se equivalem. Os romanos, os gregos, os babilônios, quando conversavam entre si, eles entendiam que esses heróis eram praticamente os mesmos, em versões de cada povo. Então você tem na Suméria antiga, Gilgamesh, que tem uma das primeiras histórias, a epopeia de Gilgamesh, tão famosa. E o Gilgamesh é um rei de Uruk, que livra a cidade de perigos e de monstros, e depois ele sai à procura da planta da imortalidade. E aí diz a história que ele encontra com o homem que sobreviveu ao dilúvio, está bem velhinho. Então é uma história bem interessante que mostra que a cultura ainda preservava algumas memórias daquela época, e essa história foi sendo recontada. Você tem, por exemplo, a história de Hércules, que também é um matador de leões, faz 12 trabalhos. Ele é, de certa forma, a memória desse Nimrod sendo preservada. E esse Nimrod é o matador também de um touro, e se identifica com a constelação também de Órion. E aí você entra num aspecto interessante de como é que ele conseguiu convencer as pessoas a fazer dele rei. Nós estudamos aqui nos outros dias de que os sumérios antigos foram os criadores, ou pelo menos os criadores da astronomia que a gente conhece. Ela teria vindo de muito antes dos patriarcas que viveram antes do dilúvio. Mas agora imagine um homem que tem o conhecimento da astronomia e ele sabe prever as estações do ano, ele sabe prever quando vai ter as colheitas, e ele começa a se utilizar do conhecimento que ele tem para controlar as pessoas. Então ele chega e diz assim: olha, vocês aí, galera, podem plantar agora, daqui a 2 semanas. Ele olha e vê a lua e vê as estrelas, e ele sabe que está chegando a época certa do ano. Ele diz: pode plantar, porque ele tem esse conhecimento. Mas quando ele olha para as pessoas mais comuns, que talvez não tenham o conhecimento dele, ele diz assim: não, os deuses me revelaram, os deuses me mostraram. E ele vai lá e instrui as pessoas como elas devem viver, como devem plantar. E o plantio é fundamental, e as pessoas veem que dá certo. Elas dizem assim: esse cara tem o controle dos deuses, porque ele conversa com os deuses. Então ele vai ganhando com sua habilidade, com seu conhecimento, ele vai ganhando a popularidade. Ele é um herói, ele tem o conhecimento. E é exatamente isso que eram os grandes reis e sacerdotes da Suméria. A Suméria tinha uma versão parecida com o faraó, mas eles chamavam de patese. O que era o patese? Era um rei da cidade e o sacerdote da cidade. E a função dele era justamente conversar com os deuses em favor do povo. Então esse rei, esse patese, começou a se tornar um rei sacerdote ou um pontífice, aquele que criava, aquele que se fazia como um intermediário entre o céu e a terra. E esse pontífice tinha seus símbolos, né? E aí você olha no Antigo Testamento, toda hora você vai lendo o povo de Israel está sempre caindo no pecado da idolatria e sendo enganado pela idolatria, e os caras estão adorando um bezerro, né? Estão adorando um boi. Você viu que tinha ali as constelações, como de touro e tudo mais, porque isso tudo tinha um simbolismo. Se a vaca era uma figura para a fertilidade feminina, como a mãe que amamenta, o homem era figurado pelo touro, que era o chefe do rebanho, o fertilizador, e era também aquele que protegia o rebanho. E quem é que estava em lugar do touro para os homens? Era o rei, porque o rei tinha que proteger, lembra do caçador? O rei tinha que proteger o seu povo, e o rei também era muitas vezes o ancestral, era o pai daquela tribo toda. Então por isso muitas vezes o rei também se identificava com essas figuras, e como você aprendeu comigo nas outras noites, de que eles adoraram os mortos, eles deificaram os seus ancestrais, eles foram adotando essas figuras. E inclusive, quando você vê o povo de Israel saindo do Egito, você vê que eles rapidamente caem no pecado da idolatria. Eles fazem o quê? Um bezerro de ouro. E por que que sempre tem esse bezerro, ou um touro, uma coisa assim? É interessante quando você olha para as figuras como aquela ali. É um rei acadiano e ele está retratado naquela paleta. Ele é o conquistador, está pisando em cima dos seus inimigos, e ele usa a sua coroa, e a sua coroa tem chifres. Por que chifre? Porque os chifres, na nossa cultura, ficou pejorativo, né, galera? Mas naquela época, o cara mais chifrudo era o cara mais poderoso. Você vê como a coisa muda, né? E como a cultura flui, né?
Essa aqui é uma piada que só o brasileiro acho que vai entender, né? E quanto mais chifrudo o cara era, mais poderoso era. Por quê? Porque se a figura do poder era o touro, ele usava os chifres para escornear os inimigos. E agora, meu amigo, tu que sempre sonhou em usar uma coroa, tu vai se assustar. Sabe por quê? Porque a palavra chifre, em muitas culturas dessas antigas, acadiano e muitas línguas antigas, ela significa a mesma coisa que poder. Isso não é à toa. Por exemplo, você estuda as profecias de Daniel. Aqui tem teologandos aí estudando as profecias. Se estuda as profecias de Daniel, chifre vai ser símbolo para duas coisas lá nas profecias de Daniel. Reino e o quê? Poder. E por que é reino e poder? Porque o poder do touro é o chifre, para escornear os seus inimigos, para combater. Né? Mas só do touro, né? Você não se orgulha de nada. E aí o que o rei usava? Uma coroa com chifre, só que essa coroa foi evoluindo. Por que você acha que a coroa tem aquelas pontinhas? Cada pontinha daquela ali é um chifre simbólico. E agora você entendeu quem é que inventou a coroa, cara. Veio aqui desses caras. E foi assim que ela foi evoluindo. Mas o interessante dessa região é que eles estavam dispostos a construir uma pirâmide. E essa é uma outra curiosidade, porque existem pirâmides no mundo inteiro, né? Não necessariamente elas foram construídas na mesma época. Eles não saíram dali e construíram pirâmide em tudo que é lugar. Essas pirâmides têm épocas, idades diferentes em lugares diferentes. Por exemplo, as da América, elas são mais recentes e por aí vai. Mas para que servem as pirâmides? Em todos os lugares do mundo, as pirâmides servem basicamente para duas coisas. Ou ela é um túmulo, para colocar alguém muito importante, ou ela é um tipo de santuário astronômico e astrológico. E normalmente ela é as duas coisas, túmulo e santuário. Por quê? Porque sempre no final da história vão adorar os mortos. E os deuses serão os mortos, certo? E aí você tem a primeira pirâmide que foi construída em Babel, que era o que a gente chama de zigurate. Em outras palavras, é uma pirâmide de degraus, diferente daquela pirâmide egípcia clássica que a gente vê nas fotos, né, que é lisa. O zigurate era uma pirâmide que o pessoal colocava uma imensa escadaria para subir lá em cima. E agora preste atenção, porque você vai entender como é que funciona a religião. Olha como é curioso, quando você lê a Bíblia e lê a história de Jacó, Jacó está fugindo de casa porque enganou e mentiu para o irmão dele, logrou o irmão dele, vai ficar com a herança, a primogenitura, o irmão fica furioso, Jacó tem que fugir, e no caminho então, lá para a terra dos parentes da mãe dele, ele dorme, e aí ele tem um sonho, e ele está ali com a consciência pesada, ele vai dormir aquela noite com a consciência pesada, e Deus o visita num sonho, e o que ele vê no sonho é uma simbologia, porque Deus conversa com ele através dos símbolos, e existe uma escada. O que era a pirâmide mesmo? A pirâmide era uma escadaria imensa para chegar lá no topo, certo? Agora Jacó sonha com uma escada e tem anjos descendo e subindo nessa escada do céu até a terra. Quando ele acorda, ele diz assim: vou marcar esse lugar aqui com uma pedra e vou ungir isso aqui, porque Deus estava aqui. Deus esteve aqui e falou comigo. O céu desceu na terra. Começa a observar a diferença. Nimrod está tentando subir ao céu. Jacó tem um sonho e ele percebe um Deus que está querendo descer à terra. Ok? Vai pegando a referência. E agora você olha ali na esquerda, naquele tablete ali mesopotâmico, ali tem um desenho da adoração mesopotâmica, esculpido no tablete. E você vê os adoradores, eles sobem ali a escadaria e tem a pirâmide, é aquela forma de prédio, de degraus. E lá no topo está o Patese, o rei sacerdote. E ele está adorando os astros, o sol e a lua. Por que ele está adorando os astros? Porque ele vai fazer um encantamento. O que é um encantamento? Ele vai seduzir os espíritos do céu para favorecerem os homens que ele reina. Entendeu? E é isso que é a magia. A magia
é uma tentativa das religiões pagãs de criar uma forma de dominar o universo espiritual. E por isso eles tinham que subir no alto, porque é como se eles estivessem num portal e eles estivessem mais próximo do céu. E Babel vai ser isso, a porta do céu. Então, desculpa, hoje à noite vamos acabar com mais uma imagem da sua infância. Lembra que você lia aquelas histórias bíblicas assim, ilustradas? Aparecia uma torre de Babel, construindo até as nuvens e as nuvenzinhas ao redor do topo da torre de Babel. Lembra dessa figura? E você dizia, olha só, eles construíram uma torre até as nuvens e tal. Não é isso. Quando ele diz assim, vamos construir uma torre que atinja o céu, é porque eles querem fazer um zigurate. E no topo dessa torre eles querem fazer as magias deles, para tentar seduzir o espiritual. E o que eles estão dizendo num ato de extrema blasfêmia é mais ou menos o seguinte: aqui vai ser a porta do céu. Nós vamos entrar em cima, nós vamos subir em cima, e nós vamos tomar o controle. E agora vamos viver como a gente quer, porque nós vamos entrar aí e vamos mandar. É exatamente essa a proposta. É exatamente essa a ideia. Você já ouviu essa ideia em algum lugar? O profeta Isaías diz que o anjo que se rebelou em seu coração disse o seguinte: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Tem dois tipos de religião. Uma que o ser humano quer subir por sua força, por seu mérito, por seu raciocínio, por seu conhecimento, por seu entendimento. E existe uma outra religião de alguém que quer descer. Para Adão e Eva, ele disse assim: se vocês comerem do fruto, os olhos de vocês vão se abrir, vocês serão como deuses. Vocês estão aqui embaixo, vocês estão perdendo. Vocês podem subir lá e tomar o controle de tudo, vocês serão como deuses. Vocês fazem da vida de vocês o que vocês quiserem. E quando o cara começa com esse tipo de ideia, ele começa a idolatrar a si mesmo. E ele pode criar qualquer ídolo para justificar as suas ideias. Só tem dois tipos de religião. Olha para isso aqui. A gente vai indo já para o caminho final. Dois tipos de religião no mundo. Não tem milhares de religiões. Tem dois tipos de religião no mundo. Uma a gente conhece pela teologia. É o conhecimento de Deus. E como é que o conhecimento de Deus vem a nós? Nós não poderíamos saber nada de Deus, porque Deus é grandioso, está além de todos nós. Então o que sabemos de Deus é o que Deus decide revelar. É Ele que revela-se, é Ele que vem à terra. E quando você, pecador, sente que faz tudo errado, é Ele que decidiu ir atrás de você. É Ele que enviou o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que te disse que você é pecador e te convenceu. Não foi você que foi procurar Ele. Ele é que veio atrás de você. Só tem dois tipos de religião. Uma religião é aquele que desce. Ele se revela, ele vem ao nosso mundo, ele fala o seu plano. E essa é a religião da graça. Por que é a religião da graça? Porque você não merece. Aliás, você não teria nenhum interesse religioso. E pode ser até que alguém veio aqui obrigado. Pois eu digo a você, nós somos não muito diferentes de você. Ninguém gosta de fazer o bem, porque nós somos corruptos desde o nascimento. Mas na religião da graça, Deus decidiu amar você, mesmo você não tendo nem interesse por Ele. E existe um outro tipo de religião. É uma religião bem filosófica, bem humanista, que pode até adorar qualquer Deus que você queira, inclusive o Deus da Bíblia, mas adora de forma tão errada que ela se torna uma religião de blasfêmia. Por quê? Porque por méritos próprios você acha que pode subir lá em cima. Então, com a sua filosofia, você acha que vai concluir o melhor caminho. Com a sua sabedoria humana e com o entendimento que você tem do mundo, você acha que vai resolver todos os problemas do mundo. E com a sua religião, que você acha tão justa, você diz assim: nem sou um cara tão ruim assim. Tem gente muito pior do que eu para se perder.
E isso pode acontecer inclusive com nós adventistas. A religião do mérito é a grande mentira de Satanás. Você acha que guarda o sábado, que obedece à lei, os 10 mandamentos, você é levado a pensar que você faz alguma coisa que por seus méritos você vai chegar lá. Mas eu trabalho na igreja aqui e você acha que isso é grande mérito. Essa é a religião mais mentirosa que existe. E só tem 2 tipos de religião. A religião daquele que desce e a religião daqueles que acham que tem algum mérito e que vão chegar lá sozinhos. Só tem 2 tipos, só esses 2 tipos. Caim e Abel vão oferecer as suas ofertas. Um chega e diz assim, não tenho mérito nenhum, vou fazer o que Deus mandou, eu vou colocar aqui um cordeiro. Esse cordeiro aqui é símbolo de alguém que um dia vai morrer no meu lugar porque eu não tenho mérito nenhum. Chega Caim e diz assim, vou adorar o mesmo Deus do pai e da mãe, mesmo Deus do meu irmão. Eu vou adorar do meu jeito. Vou colocar os frutos da terra, eu plantei esse negócio, eu fiz. Eu vou dar aqui o meu melhor. Pois o teu melhor não vale nada. O teu melhor não vale nada. E Deus olhou para Abel e favoreceu o sacrifício dele. E os méritos de Caim foram rejeitados. Só tem 2 tipos de religião no mundo. Você pode fazer esse exame com todos os tipos de religião. Graça ou méritos próprios. E quando você vai para a religião dos méritos, é simplesmente Torre de Babel. É você com um sistema que você acredita que é muito bom, se orgulhando disso e dizendo, chegaremos até o céu. E essa foi a ideia de Babel. Eles constroem uma torre porque em seu orgulho, e a religião dos méritos próprios é puro orgulho, e o orgulho é o pior dos pecados. Como assim o pior dos pecados? É claro que é o pior dos pecados. Porque se você tem orgulho, você jamais vai se arrepender de alguma coisa. E se você não se arrepende, não é perdoado. Então o orgulho é terrível. E no seu orgulho eles dizem assim, vamos adorar a Deus. Mas nós vamos fazer assim, ó, nós vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. E assim o nosso nome será famoso. Nós vamos vir aqui em cima, nós vamos aparecer aqui. E nós vamos ser famosos. E nós vamos chegar lá em cima e vamos entrar pela porta do céu. Babel, a porta do céu. O que eu acho mais curioso é que Deus é tão misericordioso que até esses arrogantes como nós, Deus ama. E você olha para as outras religiões e você despreza, porque você se acha tão mérito, tão melhor do que elas, e Deus olha para todos. Eu não estou dizendo que concorda com tudo, jamais, não estou dizendo isso, mas Deus ama todos. E Deus conversa com estes numa linguagem improvável para você. Por exemplo, eles criaram astrologia, eles criaram horóscopo, uma coisa que nós como cristãos, não, jamais, isso aí, idolatria. Mas é nessa linguagem deles que Deus diz assim, eu vou falar do jeito que eles vão entender. Eu estou mandando uma profecia para vocês, um dia procederá uma estrela de Jacó. E muitos 1000 anos depois, todo o povo de Deus se esquece dessa profecia. Se esquece de quem eles estão esperando. Se esquece da linhagem que eles foram ordenados a proteger e guardar para quando chegasse o príncipe. Muitos 1000 anos depois, eles estão cuidando da vida e não tem nem tempo para atender um casalzinho que eles desprezam e diz assim, tá aí, essa aí deve ser uma adúltera, deve ter engravidado fora do casamento, e esse aí é um panaca que ficou com essa mulher grávida aí. 2000 anos depois eles estão desprezando esse casal. Mas naquela noite, cumprindo a profecia, tem uma estrela que marca o nascimento dessa criança. E os pagãos que são tão desprezados, com a religião deles tão desprezadas, eles se lembram da profecia dita por Balaão lá na terra deles, e eles fazem uma jornada tremenda, sei lá de quanto tempo, semanas ou meses, e eles cruzam todas aquelas terras. Eles vão até o rei dos judeus e dizem assim, onde é que nasceu o príncipe de vocês? Onde é que nasceu o rei de vocês? Eles perguntam para os sacerdotes e ninguém se lembra. E Deus conversa com as pessoas da sua cultura, Deus toca o coração. E Deus traz esses caras que
eram astrônomos, e por que não dizer astrólogos daquela época. E os coloca de joelhos na frente do Filho de Deus. E todos os outros, com todo o conhecimento teológico, com toda a sua inteligência, simplesmente não deram qualquer importância para isso. Tem só 2 tipos de religião no mundo. Uma religião que as pessoas querem subir, uma religião de arrogância, uma religião de méritos próprios. Mas eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Essa é uma religião, méritos próprios. E um outro tipo de religião, que ele teve que vir aqui para ensinar para nós. Sabe qual é esse outro tipo de religião? Essa aqui, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, pensa bem nessa frase, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. A carta está dizendo que ele decidiu descer. Enquanto os homens estão querendo subir, batendo no peito, falando dos seus méritos, ele resolveu descer. E sendo encontrado em forma humana, Deus decide se fazer homem. Todos os faraós da antiguidade, Nimrod, esses caras, eles eram homens e canalhas, e eles quiseram ser adorados como deuses. Esse aqui é Deus de verdade, e Ele quer ser como um de nós. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho. Eu estava pensando aqui como é que eu ia fazer um apelo aqui para você. Não tem um outro jeito de fazer isso. Se você quer entregar a sua vida a Cristo no batismo, ou se você já é batizado e quer reconhecer que você não tem mérito nenhum e que você precisa tão somente de Cristo, ajoelha comigo, porque a palavra diz assim, ó: no nome dele se dobre todo o joelho, todo o joelho. E eu vou fazer uma oração para vocês agora. Eu vou orar por você. E muitos de vocês ainda não se batizaram, e hoje à noite é a noite que você vai dobrar os seus joelhos e vai decidir por isso. E isso, eu não vou te chamar aqui na frente, eu vou pedir para que você procure o pastor Vini, ou algum pastor aqui da universidade. Porque se esse Cristo é real, não tem outra atitude senão a gente cair de joelho aqui e se render. E adotar essa religião, daquele que desceu, se fez homem e veio nos ensinar a servir. Eu estou te convidando para você aceitar o batismo de Cristo, para você se tornar um servo dos teus irmãos, aliviar o sofrimento daqueles que sofrem e se unir ao corpo de Cristo. Feche seus olhos. Pai Todo-Poderoso, os joelhos se dobraram aqui, porque nós não temos nenhum mérito, mas nós reconhecemos a Tua glória e grandeza. Hoje à noite nós clamamos pela religião da graça. Se a gente for abrir o coração aqui, mostrar o registro, a vida, o particular de cada um de nós, todos nós aqui ficaremos imediatamente envergonhados, de maneira irremediável. Mas hoje à noite nós sabemos que nós somos isso mesmo, estragados pelo pecado, não temos nenhum mérito. Pai, derrama a Tua graça, Teu perdão sobre nós, nos revista com a Tua justiça, e agora ficamos em pé em Teu nome, revestidos da justiça de Cristo, e nós damos glória a Deus, nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Faça o que eu pedi. Procure pastor Vini, procure um pastor da escola, um professor, ou talvez até um amigo seu. Converse sobre isso, entregue a sua vida a Cristo, porque há tempo para isso. Deus abençoe a todos.